Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor. Amém? Nós vamos iniciar o culto, esse momento, dar continuidade ao culto, nós vamos estar orando. Nós vamos apresentar os enfermos. Tem aqui um pedido de oração de Tânia Aparecida Gutierrez. Ela atravessa um momento de dificuldade, de enfermidade. E nós vamos estar orando também para todos que aqui estão e conhecem alguém que está atravessando esse momento de enfermidade. Vamos exercitar a nossa fé. Vamos confiar naquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Vamos fechar os olhos. Pai, Tu és Deus. E no nome de Jesus, Teu Filho amado, Senhor, nós como igreja, como parte do Teu corpo, unimos as nossas forças e apresentamos o nosso clamor diante de Ti, apresentando, Senhor, esses nomes que estão sendo, Pai, colocados diante do Teu altar, pedindo a Tua providência, pedindo o Teu socorro, a Tua cura, o Teu perdão, Senhor. Opere o milagre do perdão nesses corações, Senhor. Opere o milagre da Sua salvação nesses corações. Porque tudo isso acontecendo, Pai, tudo se torna mais fácil. Tudo se torna mais claro, Senhor. Que a Tua alegria, a alegria da Tua salvação esteja agora visitando esses lares, essas pessoas, Senhor, e que a Tua graça seja abundante sobre eles. Oramos confiados no Teu poder, ministrando a Tua bênção e a bênção da cura, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Gostaria de convidar a igreja a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, no capítulo 7. Nós vamos ler a partir do verso 11, a ressurreição do filho da viúva de Naim. Obrigado. Lucas, capítulo 7. Obrigado. Todos acharam? Nós estamos nesse mês, o último domingo do mês, e esse mês todo foi dirigido à igreja, as palavras, a orientação no sentido de nós darmos ênfase aos milagres de Jesus. E eu creio que foi muito bom e é bom para todos nós como igreja lembrar dos milagres de Jesus. E em todos os milagres do Senhor, na maioria deles, sempre Ele espera de nós uma contrapartida que está pautada na palavra fé. E nesta passagem, é inteiramente, voluntariamente, abundantemente, pura compaixão do Senhor. Talvez hoje estamos aqui precisando da pura misericórdia de Deus. Então vamos ler esse texto com fé e também com bastante atenção. Em dia subsequente, dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim. E iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saiu o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Amados, nós vemos aqui
esta passagem que só é relatada no Evangelho de Lucas. E nós temos nessa passagem alguns ensinamentos que o Senhor passa para nós. E eu sempre fico a me perguntar, havia duas grandes multidões. Uma acompanhando o doador da vida e a outra acompanhando o enterro. Naim, o significado da palavra Naim é cidade aprazível. Então nós nos deparamos aqui com dois momentos. O doador da vida entrando na cidade aprazível e ao mesmo tempo a vida encontra a morte saindo da cidade aprazível. E duas multidões o seguiam. E eu queria fazer uma pergunta no início dessa palavra. Em qual multidão estamos? Qual grupo estamos seguindo? Qual grupo estamos encaixados, empenhados, envolvidos, comprometidos? Eu deixo essa pergunta para a igreja. Nós vemos também que aqui existe, como eu disse no início, uma total iniciativa. Jesus movido de íntima compaixão. Amados, até mesmo a fé que eu e você tem, é necessário a graça do Senhor a nos dá-la. Não existe, a humanidade é carente, extremamente carente da misericórdia do Senhor, da compaixão do Senhor, desde os seus primórdios. O homem carece 100% da misericórdia e compaixão do Senhor. Eu fico a me pensar, como será que foi a vida desse jovem após este milagre? Eu me pergunto, às vezes eu fico meditando nesse texto, eu faço umas perguntas para mim mesmo, eu falo, como será que foi a vida dessa viúva após esse milagre? Como será que foi a vida desse jovem após esse milagre? Eles não pediram nada. Foi 100% compaixão, íntima compaixão do Senhor. Quantos milagres o Senhor tem feito na minha e na sua vida por íntima compaixão, e sequer nós lembramos e agradecemos. Quantas vezes têm ocorrido os vários milagres que nós sequer pedimos, porque aqui não há nenhum pedido, não há nenhuma solicitação, não há nenhum clamor. Mas nós podemos ter a certeza que o Senhor está com seus olhos voltados para nós. Ele vê o nosso coração. Ao ver aquela mulher, ela já tinha passado naquele trajeto. Nós sabemos que os cemitérios naquela época eram fora da cidade. Ela já tinha enterrado o seu marido, ela era viúva. Ela estava sozinha, na dependência desse filho. Esse filho, tudo leva a crer que ele era um jovem. Mas também ali, esse jovem tinha sido tirado dela. E o Senhor se depara com essa realidade. Sem ninguém pedir. Ele chega para essa mãe e diz, não chores. Se você atravessa algum momento difícil na sua vida, e eu sei que muitos aqui atravessam, o Senhor diz, não chores. Não chores. Ele está vendo a sua luta. Ele está vendo o seu coração. Ele está vendo o seu interior, o seu íntimo. Às vezes um coração e um íntimo cheio de arrependimento, cheio de tristeza, cheio de dificuldades e desmotivados a enfrentar esta vida, como também ele contempla o coração daqueles que estão em rebeldia contra ele. Mas até mesmo esses que estão em rebeldias, ele diz, não chores. No segundo momento, ele dá esse consolo a essa mãe e vai diante do morto, do defunto.
E Jesus sempre quebrou as regras, né, amados? Ele nunca se importou muito na legalidade. Nós sabemos que o judeu não podia tocar no defunto, ficava contaminado. E é bem claro aqui que Jesus, chegando, tocou o esquife e disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Amados, nós estamos diante de um Deus que tem o poder sobre a morte física e o poder sobre a morte espiritual. Esse jovem, a Bíblia fala que ele foi tocado, levantou-se e começou a conversar com aqueles que o carregavam. Um espanto, uma surpresa, um milagre sem ninguém pedir. Apenas movido pela sua compaixão. Mas ele continua aqui. Ele continua. E no verso 15, ele termina dizendo: e o Senhor restituiu o seu filho à sua mãe. Eu creio que até esse jovem, ao receber esse milagre, deve ter ficado impactado. Todos aqueles que andam e confiam no Senhor, tudo que o inimigo tenta roubar ou já roubou, creia, o Senhor há de restituí-lo. O Senhor restitui aqueles que andam em fidelidade, aqueles que não desanimam, aqueles que confiam até o fim, aqueles que não se deixam esmorecer, aqueles que realmente buscam o Senhor, Ele restitui. Essa mãe podia esperar tudo naquele dia, menos ter o seu filho de volta. Ela viu Jesus, mas o seu coração estava tão entristecido que ela não teve forças para pedir. E há momentos que nós passamos na vida, amados, que nós não temos força sequer para pedir. Mas o Senhor está vendo. O Senhor está contemplando. O Senhor está aguardando o momento certo para nos restituir o que o inimigo quer nos roubar. Lembre-se, a palavra é clara: o diabo veio para matar, roubar e destruir. Ele não se cansa da sua missão. E o alvo principal dele é o homem. Somos nós. O alvo principal do inimigo é o homem. Diante de Deus ele não pode nada. Ele é uma criatura. A Bíblia diz que diante de Deus ele treme. Ele se prostra diante de Deus e treme. E muitas vezes nós, na nossa loucura, nós não tememos, nós nos prostramos e também não trememos diante de Deus. Mas um inimigo que veio para matar, roubar e destruir a nós, ele não se cansa, mas diante de Deus ele se cala. Ele tirou toda a esperança dessa viúva. Mas o Senhor Jesus restituiu o seu filho. E a alegria voltou a esse lar. Devemos sempre continuar confiando, amados. Tenho caminhado na vida cristã e tenho presenciado, vivenciado esta palavra, restituição. Quando nós realmente tomamos por posição fidelidade e lealdade ao Senhor,
Ele nos restitui tudo. E medida sacudida, transbordante, muito mais do que precisamos. Por isso, irmã, não desista. Não deixe o inimigo roubar a alegria. Tem uma passagem no verso 12 que eu gostaria. Antes, fala aqui que todos ficaram alegres e diziam: Deus visitou o seu povo. E realmente isso é verdade, né? Eu creio que Deus está nos visitando desde o início do louvor. Deus está trazendo cura, restauração, regeneração, confiança, esperança em cada coração, em cada um que veio buscar com sinceridade, veio prestar-lhe um culto. Ele está visitando o seu povo. Ele está passeando aqui no meio de nós. Ele está em nós. E desde aquela época Ele está no meio de nós. É em razão dessa verdade que nós não fomos ainda consumidos. Porque ainda o Espírito Santo paira por sobre as águas. Mas o dia está chegando que a igreja e o Espírito há de subir. Aí sim haverá sofrimento na terra. Aí sim haverá dores na terra. Nós estamos vivendo os pré-anúncios dessas dores, desse sofrimento. Mas o Espírito Santo ainda está aqui. Ele visita-nos nessa noite. Ele toca-nos nessa noite. Ele diz: levanta-te. Ele diz: não desanime. Igreja, eu te mando, levanta-te. No verso 12 desse capítulo diz que o Senhor se encontrou como se aproximaram da porta da cidade. Porta significa entrada, não é? E eu queria, agora na segunda parte, enfatizar um pouquinho de como estamos vivendo a vida cristã. Se realmente estamos trilhando no caminho estreito. Vivemos uma época onde tudo nos orienta a ser tolerantes. O pós-modernismo dita a sociedade, e é interessante que essa semana nós estávamos falando no grupo caseiro, nós estávamos meditando sobre o milagre da cura do cego de Jericó, e nós vemos ali uma sociedade totalmente vulnerável, corrupta. Porque eu não sei se vocês se lembram, o cego, ao ouvir falar que Jesus passaria, ele gritava e aquelas pessoas diziam: fica quieto, não fala alto, não fique dando escândalo. Quando Jesus para e chama o cego de Jericó, o Bartimeu, a mesma sociedade fala: levante-te, tenha bom ânimo, o mestre te chamou, e olha, fala que você é meu amigo. A sociedade hipócrita. E nós devemos não ser como a sociedade hipócrita. Nós hoje somos filhos de Deus. Representamos a igreja do Deus vivo aqui na terra. Então nós não devemos nos deixar e nos dobrar a todas as orientações que esse pós-modernismo quer ditar à sociedade. E a palavra tolerância tem sido uma vertente no sentido de convencer a todos nós a tolerar o erro, a tolerar o engano. O que é errado pode se tornar certo quando a palavra de Deus afirma sim, sim, não, não. Mas nós, para nos tornarmos crentes modernos,
muitas vezes compactuamos com essa linha de tolerância que é maligna, extremamente maligna. E esse é um dos temas que eu queria trilhar nesta noite, de como estamos vivendo a nova vida cristã. Porque também, amados, eu creio que aqui ninguém morreu e foi ressuscitado fisicamente, mas espiritualmente todos nós estávamos mortos. Como o nosso irmão Gil disse, nós estávamos no lamaçal do pecado, separados de Deus, impossibilitados de sequer pensar em vida eterna. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, e movido de íntima compaixão, um dia tocou o seu coração. E você nasceu de novo. Amém? Você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador no seu coração? Você tem confessado Jesus como seu Senhor e Salvador em seu coração? As suas ações têm dito sem palavras, porque, amados, como é lindo quando na Bíblia nós vemos que muitos homens que não eram dignos desse mundo, eles pregavam o Evangelho sem palavras. Quantos homens viveram pós o Evangelho, pós Cristo, que sem palavras, a sua vida era uma carta escrita, de que ali habitava um homem e uma mulher de Deus. Será que isso ficou só no passado? Será que esses homens, essas mulheres ficaram só no passado? Não, eu creio que não. Eu creio que como Elias, chegando diante de Deus, não sobrou nenhum. O Senhor tem sempre os seus. O Senhor tem sempre os seus 7.000 reservados, que se não dobram, que se não deixam dobrar a Baal. E nós vemos, e eu queria citar aqui, eu gosto muito de ler o livro O Peregrino, que fala sobre a vida de cristão, que decidiu iniciar a sua caminhada rumo à casa do Pai. Eu não sei, eu creio que alguns já devem ter lido esse livro. Amados, cristão, ele encontra muitas lutas e resistências. Ele encontra muitos obstáculos na sua caminhada rumo ao céu. Muitos, extremamente. O primeiro foi com a sua própria família, que não quis aceitar o Evangelho. Mas é interessante que ele diz no livro que o início da caminhada da vida cristã tem que entrar pela porta. Batei e abri-se-vos-á. E é interessante que quando essa porta se abre, há um caminho. Esse caminho que nos conduz aos céus. E esse caminho, e eu vou ler para vocês, Isaías 26:1 diz assim: naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá, uma cidade forte, temos, a que Deus pôs a salvação por muros e antemuros. Olha que lindo! No caminho nosso para o céu, a salvação serve de muro e de antemuro. Não é um caminho largo. Nós nunca podemos esquecer da nossa salvação, o preço que custou a nossa salvação, o sacrifício que o Senhor Jesus, por íntima compaixão, se doou a nós. E é interessante também que cristão na sua caminhada encontra algumas pessoas que ao invés de entrar pela porta, e aqui eu dou um aviso aos jovens, pulam o muro. Eles não entram pela porta, eles pulam o muro e dizem que estão no caminho. Não importa o meio por que estamos no caminho, o importante é estar no caminho. Engano, mentira. João 10:1 diz o quê? Em verdade vos digo, quem não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador, diz o Jesus. Quem não entra pela porta é ladrão e salteador, diz Jesus. Nós que somos ovelhas temos que entrar pela porta, caminhar no caminho estreito,
seguro pelo muro da salvação. Mas a tolerância, ouça bem, igreja, a tolerância muitas vezes é um engodo, é um encantamento, no qual muitas vezes a igreja está totalmente envolvida sob esse encantamento, porque o mundo jaz no maligno, mas a igreja não, porque a palavra de Deus diz que a porta do inferno jamais prevalecerão contra a casa do Senhor. Amados, lá no RASC, nós recebemos crianças. E eu quero, através desse exemplo, tentar ser mais claro no que eu quero dizer. Tem muitas crianças que chegam com 10, 11, 12 anos, que queimaram as suas etapas da infância. Não brincaram de carrinho, não brincaram de bolinha de gude. Foi roubado delas esse prazer. E muitas pessoas na caminhada cristã não estão alegres e não têm prazer, porque se deixam ser roubadas pelo inimigo. Nós não podemos, não devemos, e não, em hipótese alguma, aceitar essa situação, porque em Cristo nós somos livres. Em Cristo nós somos mais que vencedores. Não existe crente VIP. Tem muitas pessoas que acham, porque o pai está na igreja, o pai tem um cargo na igreja. Meus filhos não estão aqui, mas eu ia chamá-los hoje como testemunha, que desde pequeno eu sempre disse a eles. Minha esposa está de testemunha. Eu amo vocês. Procuro fazer de tudo para vocês. Mas levá-lo para o céu eu não posso. Mesmo que eu esteja agarrado ao meu filho, à minha esposa, o dia chamado dia de ladrão pode nos pegar de surpresa, e pegará muitos. Não garante que irei para o céu, a salvação é individual. Portanto, não existe filho de crente, não existe crente VIP, que pode pular o muro e se achar que está no caminho. Não. Eu aconselho que você humildemente se arrependa nesta noite. Volte e bata na porta. Ela será aberta. Por íntima compaixão. Por íntima compaixão. Se você bater, será aberta. Voltando ao livro Peregrino. Cristão chegou no lar celestial. A sua esposa e seus filhos se arrependeram e quiseram ir também para o lar celestial. Elas não diziam que era esposa de cristão, nem meu pai era cristão, não. Eles bateram na porta: Senhor, deixe-me entrar. Ela, junto com seus filhos, trilhou o caminho, mas pautado pelo muro da salvação, o muro e antemuro. A salvação era o motivo da alegria, a salvação era o motivo de toda a motivação para que ela enfrentasse, alcançasse e vencesse os desafios da sua vida. Amados, se tem uma coisa aqui extremamente importante, é nós não brincarmos, não sermos tolerantes com a salvação em Cristo Jesus. Nós temos que levar a sério, ter compromisso com as coisas de Deus.
eu gostaria de convidar os irmãos a abrir no livro de 2 Timóteo. Nós vamos aqui meditar um pouquinho sobre algumas dicas que o apóstolo Paulo nos dá para nós enfrentarmos o caminho estreito. O apóstolo Paulo aqui dá alguns conselhos para Timóteo. É 2 Timóteo, capítulo 2, a partir do verso 1 até o verso 7. Repare que Timóteo é um crentezinho da terceira geração. Ele cita sua avó Lloyd, sua mãe Eunice, e cita Timóteo. E Paulo aqui, ele incentiva Timóteo porque ele sabia que a caminhada da vida cristã é difícil, porque nós temos um inimigo. E esse inimigo quer sempre nos matar, roubar e destruir. Diz assim o texto: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Uma dica para nós andarmos sempre no caminho do Senhor: nos comportarmos como um soldado. Eu não sei se os irmãos se lembram, alguns meses atrás, o chefe da Polícia Militar do Rio de Janeiro, um militar, um coronel, dizendo que estava difícil os seus comandados suportarem a agressividade da população. E ele deu um desabafo dizendo que atrás da farda existiam homens que tinham sentimentos, que tinham desejos e tinham sonhos, tinham famílias. Porque a nossa imprensa é 880, se não faz nada, critica, se faz, critica. E ele estava desabafando, dizendo que embaixo da farda existiam homens, que os seus comandados eram homens que tinham sentimentos e não estavam sendo respeitados. Porque eles estavam ali, as pessoas cuspiam, tacavam pedra, eles não podem reagir. E eles só reagem após a ordem de comando. Mas no pós-moderno, os crentes moderninhos, sequer ouve o comandante. Quanto mais a voz de comando. Eu não sei se os irmãos leram, mas na contracapa do boletim da igreja esse mês fala, o pastor Edson traz um alerta para todos nós. Não, esse aqui é antigo, que fala de nós sabermos respeitar a hierarquia da igreja, a importância da igreja. O bom soldado, o bom crente, pode trazer. O bom crente é aquele que obedece. O soldado obedece. Salvação, contrária à palavra da obediência, com certeza vai encontrar muitos percalços no caminho. Nós não podemos continuar sendo desobedientes. E a palavra de Deus fala com o soldado, né? O soldado, ele deve ter desapego às coisas, estar sempre sob a ordem do seu comandante. É uma dica de como andar no caminho estreito da salvação, no caminho para o nosso lar, não é? Diz assim, que a igreja não pode se tornar um clube social, uma sociedade de cristãos mortos, entidade financeira com fins lucrativos, expoliativos, clínicas de autoajuda, tudo isso não é igreja. Os irmãos leram?
refletiram. Um bom soldado obedece. Ele não fica muito mais interessado nos negócios dessa vida, porque senão nós vamos certamente sucumbir. E vamos nos achar no direito de pular muros, de ganhar atalhos. E nós vamos colocando apenas situações de tristeza, de desaventura na vida cristã. E parece-me que o Senhor opera milagre em todos, menos em mim. E não é isso. A segunda dica que o apóstolo dá para o seu filho na fé, Timóteo, um homem que foi educado nas Sagradas Escrituras. Timóteo nasceu em lar crente, em lar evangélico. Ele ouvia a palavra desde o ventre. Mas Paulo estava aconselhando a ele. Será que esse conselho não serve para nós nos dias de hoje, amados? O segundo conselho, no verso 5 diz: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Nós vimos aí uns 15 dias atrás, alguns atletas renomados que foram pegos no exame antidoping. Tudo que eles ganharam foram tirados deles. Eles competiram quebrando as regras. Eles receberam muitos louvores, ganharam prêmios, medalhas, condecorações, mas depois de descoberto, ficaram com vergonha. Foi retirado tudo. Amados, podemos estar correndo em vão. Você já parou para pensar nisso? Que nós podemos estar correndo em vão no caminho do Senhor? O Senhor é bem claro. Senhor, deixa-nos entrar. Olha, nós expelimos demônio no seu nome. Nós orávamos. Nós jejuávamos. Nós, de vez em quando, participava de alguns eventos da igreja, Senhor. João, não te conheço. Já pensou ouvir isso? O que um atleta faz? O que é a espinha dorsal do atleta? Disciplina. Nós vemos os grandes atletas, esses que ganham tudo, são medalhistas. Eles levantam 4 horas da manhã, treinam exaustivamente. Eles não se deixam levar por nada, por um prêmio, por uma medalha. E nós? E nós? Você conhece um prêmio maior do que a sua salvação? Você conhece um milagre maior na sua vida do que a salvação em Cristo Jesus? Tem alguma coisa comparável a isso que nós podemos desejar mais? Não há, né, amados? Mas as nossas vaidades às vezes nos iludem e nos leva a pensar que há situações melhores do que essa. O atleta, amados, ele é disciplinado ao extremo. Busca sempre melhorar seu desempenho. Eu confesso que eu não tenho sido um bom atleta na vida cristã, porque às vezes eu falo, que desempenho pífio, João. Eu vi um texto de um pastor, de um livro. Ele diz que se ele não tivesse sido pastor, ele seria um crente medíocre. Amados, aquilo me assustou. Aquilo me assustou. Porque muitas vezes eu me vejo um crente medíocre. Eu me vejo. Eu sempre
me vejo. Cada vez que eu me deparo com essa íntima compaixão do Senhor, eu vejo o quanto devedor sou e sempre serei ao Senhor. Porque a minha mediocridade muitas vezes vence o meu amor por Ele. Porque a minha mediocridade vence e acaba me sucumbindo em coisas passageiras, temporais. E eu me pego a chorar diante de Deus, pedindo perdão. E vocês já perceberam que eu não tenho vergonha de chorar na frente de ninguém, não, né? Mas eu estou igualzinho a esse senhor que escreveu esse livro. Um crente medíocre. E tem um terceiro característica que Paulo incentiva Timóteo a andar no caminho estreito. E diz assim: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar do fruto. Qual é a característica principal de um lavrador? Ser paciente. Amados, isso aqui eu aprendi na raça. Essa semana eu estava meditando nessa mensagem, e nós tínhamos um depósito de construção, e aqui a irmã Juscelina ia com algumas outras irmãs orar no depósito, e estava naquela pindaíba que só... Oh, meu Deus! E eu orava, eu falava, mas o Senhor operava o milagre e acontecia na hora. E não acontecia o milagre. Mas o Senhor, do mesmo lado, fazia o milagre de uma paz inundar o nosso coração. Não importava se tinha material para vender ou não tinha. Não importava se as dívidas aumentavam. Aquela paz inundava. O bem não vinha, mas o bem maior já estava. Que era a paz, que era a esperança. E aquilo foi nos forjando. O bom de ser gerado no fogo é porque você é forjado. E aquilo foi forjando um caráter. E dentro desse caráter, essa palavra falou muito alto e fala até hoje. Paciência. Tudo o Senhor restitui. Tudo. Ande no caminho. Não deixe esse caminho em nenhum momento. Não fique à margem desse caminho. Não seja em nenhum momento enganado a pular o muro, a experimentar outros caminhos, não. Pensando que é só voltar por lá, não. Eu não sei que estágio nós estamos, que você está no caminhar com Cristo. Mas se você não entrou pela porta, eu gostaria de fazer um convite. Volte. Nunca é tarde com o Senhor. Nunca é tarde. O ladrão da cruz, ele não trilhou quase nenhum passo no caminho, mas ele teve o primeiro passo, o único passo, certeiro. Ele bateu na porta. Senhor, lembre-se de mim no seu paraíso. Qual foi a resposta? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Eu não sei quanto tempo nós temos ainda de caminhada na nossa peregrinação cristã. Eu não sei que estágio você está nesse caminho. Eu não sei por onde você entrou por esse caminho. Mas eu sei que o Senhor quer que alguns aqui voltem e batam na porta. Nunca é tarde. É melhor você começar de novo. Agindo como um soldado. Obediente. Sendo como um atleta disciplinado, procurando sempre melhorar. E agindo como um lavrador, paciente, semeando, confiando,
semeando, confiando, jamais esmorecendo. A chuva vem na hora certa. A colheita é certa. O nosso Deus não mente. O nosso Deus não se deixa mentir. Fortifica-te na graça do Senhor, diz a palavra. Paulo, no final da sua vida, Senhor, eu estou com essa dificuldade, a minha graça te basta. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Confie na graça do Senhor. Se fie nela. Igreja, eu te mando, levanta-te. Levanta-te. Não fique parado no caminho. Se você não entrou pela porta, seja consciente. Cadê o... Você não... Nós vamos estar orando. No verso 2,19 de Timóteo diz: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo ele este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. O Senhor conhece os que lhe pertencem. Eu não sei como foi a vida desse jovem após o milagre. E também não sei como foi a vida da viúva de Naim. Eu sei que o milagre ocorreu. Eu sei que o autor do milagre está aqui entre nós nessa noite. E ele continua movido de íntima compaixão por mim e por você. Eu não sei que estágio do caminho você está. Eu não sei se na sua caminhada, por você ter sido ensinado desde pequeno vir à igreja, mas se você não abriu a porta do seu coração e não pediu para o Senhor entrar, não teve o seu encontro com Cristo, você precisa se converter. Às vezes você pode estar andando no caminho sem conhecer o autor do caminho, o autor da vida. E o Senhor traz essa mensagem a nós nessa noite, pois Ele nos ama. Ele te ama. Ele quer operar um milagre. Talvez você esteja numa situação pior do que o filho dessa viúva. Morto fisicamente. Você, com certeza, morto fisicamente não está, mas pode estar espiritualmente. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, diz o Senhor. Examine-se, pois, você agora. Senhor, me perdoa. Eu quero voltar ao início de tudo. Senhor, me perdoa todas as vezes que eu violei o teu caminho, quebrei as regras, e devido à correria do dia a dia esqueci de pedir perdão, Senhor. Talvez seja esse uma forma de você se reconciliar com Deus. O importante é você deixar o Espírito Santo agora falar no seu coração. Ele conhece quem são os deles. Se Ele está falando ao seu coração, porque não há filho que o Senhor não queira corrigir. Não há filho que Ele não ame. O Senhor não tem neto. O Senhor é Pai. Nós somos seus filhos. Ele nos ama. Ele te ama. Ele vê. Ele te enxerga. Ele está vendo o mais escondido da sua alma.
Não resista, amado. Deixa o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Deixa o Espírito Santo mover em seu coração. Não é no ciclano nem no fulano, é em você. Se você já está andando no caminho, se você já está confiado no Senhor, cada vez mais íntimo, ore: Senhor, eu quero mais. No Senhor jamais há fim das suas misericórdias. Pelo contrário, há abundância de alegria na presença do Senhor. São mistérios e mais mistérios que Ele se deixa revelar àqueles que o buscam. E aqueles que o buscam jamais saem de mãos vazias. Senhor, eu quero andar cada vez mais nos seus caminhos. Eu quero obedecer cada vez mais. Cada vez mais eu quero ser um crente, Senhor, disciplinado como um atleta. Me ajude a ter paciência, perseverança, Senhor, que o milagre está vindo. Que as bênçãos, além da salvação, que é a maior de todas, está chegando à minha casa. Os meus filhos estão sendo libertos. Os meus familiares estão sendo libertos. O Senhor tem prazer em abençoar o seu povo embaixo do seu pavimento. Não seja você um obstruidor do milagre do Senhor na sua vida. Levanta-te, amado irmão. Levanta-te, amada irmã. Que o Senhor há de te abençoar. Amém? Vamos ficar em pé. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo esteja com você e com você permaneça, hoje e para todos sempre. Amém. Dê um abraço no seu irmão, assim estamos despedidos.